Olá, meus queridos amigos, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre as maravilhas de Deus. Eu gostaria de ler alguns textos com vocês sobre o tema Vida no Campo, mas tratando hoje sobre um preparo, uma capacitação, para que quando estivermos saindo da cidade para o campo, algo que deveríamos ter feito há muito tempo para aqueles que ainda estão na cidade, nós estejamos ali com um conhecimento mínimo de como produzir, de como trabalhar na terra, de como conseguir tirar ali o nosso sustento e o nosso recurso. Mas antes de nós começarmos esse vídeo, gostaria de convidar você a se curvar aí onde você está e fazermos uma oração. Querido bom Deus e maravilhoso Pai, estamos aqui mais uma vez com um desejo imenso de aprender de Ti, que é manso, que é humilde e que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Pai, abençoe para que nesse momento a palavra do Senhor possa falar conosco, que venhamos compreender qual é o desejo do Senhor para nós referente à vida no campo, referente à moradia. Sabemos que o Senhor tem bênçãos preparadas para nós e queremos, Pai, se apegar a essas promessas, queremos usufruir dessas bênçãos, que o Senhor possa nos ajudar, que venhamos a entender de fato qual é a sua vontade para nós, quando devemos sair, para onde devemos ir, o que faremos ali no campo onde iremos estar, qual é o plano do Senhor para nós, referente à localidade, referente a desenvolver as atividades ali. E que o Espírito Santo possa estar com cada um de nós. Abençoe, Pai, esse momento que eu, de fato, não venho falar o que eu quero, mas o que o Senhor deseja. Melhor ainda, que a palavra do Senhor possa falar aos ouvidos, porque nós sabemos, Pai, que grandiosas bênçãos e coisas o Senhor tem preparado para nós. Obrigado por tudo, continue conosco neste momento. No nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Queridos amigos, queridos irmãos, sempre que nós abrimos a palavra do Senhor, nós precisamos trabalhar ela com reverência e convidar o Espírito Santo para que Ele venha conduzir a nossa mente para compreendermos de fato qual é a vontade, qual é o desejo do Senhor para nós. Eu gostaria de ler alguns textos com vocês aqui agora, nesse momento, e que vocês possam estar atentos, convidando o Espírito Santo para levar o entendimento a cada um de vocês. O primeiro texto que eu gostaria de ler é muito conhecido, diz assim: o estudo no ramo da agricultura deve ser o ABC da educação, dada em nossas escolas. Esse deve ser justo o primeiro trabalho a iniciar. Eu escolhi esse texto porque ele é muito importante para mim. É um dos textos que eu usei e até hoje uso com os meus filhos, porque a serva do Senhor também fala que a verdadeira educação, ela se consiste não simplesmente em você entrar dentro de uma sala de aula e ficar horas e horas ali, mas também em estar em contato com a natureza, aproveitando ali e os benefícios que Deus deixou, usufruindo dos benefícios que Deus deixou. Você estará unindo tanto o estudo intelectual como o trabalho físico. E para nossas crianças, a agricultura é o ABC da educação, mas também nas nossas escolas. Precisamos estar orientando, treinando os nossos jovens para que eles possam sair dali capacitados para o mundo lá fora. Outro texto que eu separei para nós, ele está no livro Orientação da Criança, na página 230. Aqui vai falar que a agricultura é um dos ramos mais importantes e nós veremos por quê. Diz assim: nenhum ramo do trabalho manual é mais valioso do que a agricultura. Um esforço maior deve fazer-se a fim de criar e incentivar o interesse nos trabalhos da agricultura. Chama o professor a atenção para o que diz a Bíblia sobre a agricultura. Que cultivar a terra era o plano de Deus para com o homem, que ao primeiro homem, o governador do mundo inteiro, foi dado um jardim a cultivar, e que muitos dos maiores vultos do mundo, a verdadeira nobreza deste, foram cultivadores do solo. Mostrai as oportunidades de uma vida tal. Eu achei muito interessante esse texto e aqui revela para nós que o Senhor tem um plano para cada um de nós quando estamos no campo. E esse plano não é simplesmente ficar deitado em uma rede.
usufruindo só das belezas, mas é trabalhar na terra, é cultivar o solo, é unir ali o trabalho físico também com o estudo da palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor através da natureza e aprendendo as maravilhosas bênçãos e os maravilhosos ensinamentos através da natureza. Para vocês terem noção como que é maravilhoso a agricultura, esses dias eu estava trabalhando e refletindo um pouco, a questão ali do plantio, e toda vez que uma semente de arroz, de milho ou de feijão, toda vez que ela germina, ela se esvazia de si. É como fosse o morrer da semente para dar vida para uma nova safra, para uma nova geração de sementes ali. E assim foi Jesus. Jesus, ele deu a vida na cruz do Calvário. Ele se esvaziou de si, ele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida. Então, a justificação pela fé está descrita em várias passagens na natureza. Um outro texto está no livro Esperança no Solo, na página 24, diz assim: somente aqueles que reconhecem na natureza a obra de seu Pai, que na riqueza e beleza da terra leem a caligrafia do Pai, tão somente esses aprendem das coisas da natureza as suas lições mais profundas e recebem seu ministério mais elevado. Olha que coisa maravilhosa. Aqui está mostrando para nós que aqueles que reconhecem na natureza a obra do Pai, que é uma riqueza, somente esses aprendem lições profundas. Ou seja, se nós estivermos no campo, mas não estivermos usufruindo das bênçãos que o Senhor tem fornecido para nós, através de ensinamentos que estão ali no plantar, no colher, no cultivar, no cuidar da planta, então nós não alcançaremos esses conhecimentos de forma profunda, de forma eficaz. Precisamos sim estarmos no campo, mas também atentos à voz do Espírito Santo, que está nos orientando, que está nos ensinando através do livro da natureza. Agora, nesse momento, nós vamos avaliar aqui nos textos que muitas vezes as pessoas falam que essa terra é improdutiva. Olha, eu já fiz experiências, não tem como viver do campo, não tem como produzir. Então, vamos ver o que a palavra do Senhor fala a respeito desses pensamentos. O povo diz que o solo não compensa o trabalho que nele se faz. E muitos deploram a triste sorte dos que o cultivam. Mas assumissem pessoas com a devida habilidade a direção desse ramo de trabalho e estudassem o solo, aprendendo como plantar, cultivar e fazer a colheita, e ver-se-iam mais animadores resultados. Muitos dizem: já experimentamos a agricultura e sabemos quais os resultados. Olha, amados, esses nós podemos dizer que são servos maus, servos infiéis, porque ao trabalhar-se no campo, precisa se desenvolver tatos e métodos também. Eu não posso chegar ali e plantar de qualquer maneira, achar que nós estamos vivendo ali o período do Éden, onde eu pego uma sementinha, coloco no solo e deixo ali praticamente a Deus dará. Isso nem no Éden aconteceu, porque ali Adão tinha os seus trabalhos a serem desenvolvidos dia após dia. Se nós não aplicarmos os métodos corretos, não teremos os resultados esperados. E o texto continua: no entanto, essas mesmas pessoas precisam saber como cultivar o solo e aplicar a ciência em seu trabalho. A relha de seus arados deve fazer sulcos mais profundos, mais amplos, e precisam aprender que, ao cultivar o solo, não necessitam tornar-se de natureza comum e rude. Aprendam a lançar a semente no devido tempo, a dar atenção à vegetação e a seguir o plano que Deus determinou. Veja que aqui existe um ensinamento, existe um segredo aqui também. Olha, é preciso plantar no tempo certo, é preciso compreender como é que cada planta se desenvolve no seu sistema vegetativo, como que funciona ali o sistema radicular da planta, que é onde ela se alimenta. Então, tem métodos que precisam ser colocados em práticas para alcançar o sucesso. Eu coloquei aqui algumas dicas de plantio, algumas dicas na agricultura, que nós iremos estar trabalhando mais assim, pessoalmente, cada uma delas em outro momento. Mas, por exemplo, escolher a área do plantio, isso é importante. Saber onde você vai plantar, escolher o local mais apropriado, escolher uma boa semente, plantar no tempo certo,
entender um pouco da cultura que está plantando. Porque se você não sabe como funciona a cultura, como que você vai tratar aquela planta? Como você vai ali fazer uma correção de solo com nutrientes necessários para o desenvolvimento daquela planta? Sempre avaliar o desenvolvimento da planta, ou seja, quando você coloca uma semente ali, aquela semente germina, ela nasce, você precisa estar sempre olhando aquela planta. Será que ela não está mirrada? Será que ela não parou de crescer? Será que está com algum problema aqui? Tem algum bicho atacando essa planta? Sempre tem que olhar a planta. Eu costumo dizer que uma planta é como se fosse uma namorada. Você sempre tem que estar ali junto, olhando, conversando com ela. Não é em si que, o panteísmo, vai falar com a planta vai te responder. Mas eu estou querendo dizer no sentido, o que essa planta está precisando? Olha, ela está um pouco amarela, será que não está faltando nitrogênio? Será que não está faltando água? Será que não está tendo aqui um excesso de água, um estresse híbrido? Então você vai avaliando o que aquela planta precisa e vai cuidando dela. Da mesma maneira é com um filho. Uma criança, quando ela é recém-nascida, ela não fala o que ela precisa para você. Você vai ali dar o leite, quando ela cresce um pouquinho, começa a dar água, começa a lhe dar algum alimento, enfim, você vai cuidando daquela criança, conduzindo para que ela cresça saudável. Da mesma maneira, é uma planta. Sempre fazer uma análise de solo detalhada e conferir a quantidade de nutrientes que tem no solo, comparando com a necessidade exigida para o ciclo daquela planta. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui são essencial para o sucesso de uma lavoura, para o sucesso de uma safra. Os tratos culturais, como você vai conduzir aquela planta, qual é o melhor estacamento, quando eu devo fazer uma cobertura de nutriente para aquela planta, eu vou usar um adubo, um mineral, ou eu vou usar somente o orgânico, será que o meu solo já está preparado para poder ter uma safra somente no orgânico, será que não está preparado ainda? Então, tudo isso é algo que nós precisamos estar atentos, porque senão nós vamos plantar ali, vamos aguardar uma colheita e vamos ser frustrados com o resultado. E o preparo do solo, que precisa ser muito bem feito. O solo precisa ser muito bem preparado. Não pode ser uma terra que está ali pilada, compacta, porque como é que a raiz vai se desenvolver numa planta dessa? Se costuma dizer que o preparo do solo é uma boa parte do sucesso da lavoura. Se você planta, trabalha bem ali o teu solo, deixa ele bem solto, macio, corrige a necessidade dos nutrientes, corrige o pH, a acidez do solo, ali você já está garantindo o sucesso da sua lavoura. Existem outras coisas que precisam ainda ser consideradas, mas uma boa parte está ali. Olha esse texto que interessante. Diz assim, não quero dar a entender que se deve fazer um trabalho superficial, como se ilustra pela forma em que se costumava cultivar a terra em certas partes na Austrália. Só se introduzia o arado algumas polegadas na terra. O solo não era preparado para a sementeira e a colheita era escassa, correspondendo, portanto, à preparação superficial da terra. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. O solo precisa ser removido de forma profunda. Ele precisa estar fofo, a terra tem que estar macia. Quando você colocar a semente ali e vir o poder de Deus, fazer aquela semente germinar e brotar e dar vida, ela precisa de desenvolver as raízes dela. Tudo isso é muito importante. Um solo bem preparado vai ali permitir um sistema radicular bem desenvolvido e dessa maneira também a vegetação da planta, as folhas da planta vai estar bonita, vai estar com saúde, Só que tudo é um processo, não adianta você ficar preocupado com o sistema radicular, sendo que você não ficou preocupado com o plantio, com o solo bem preparado, que você não ficou preocupado também a corrigir ali a necessidade do adubo, a necessidade da correção da acidez do solo, Agora eu tenho 2 textos para apresentar para vocês aqui, que vai falar sobre os esforços, ou seja, nós temos que desenvolver a nossa parte, os métodos e a confiança em Deus também. Quando você vai trabalhar na agricultura, semear ali no campo, ou semear a palavra do Senhor, nós temos que fazer a nossa parte como que se tudo dependesse de nós. Mas temos que confiar em Deus como se tudo dependesse somente dEle. Esse é o processo, essa é a união que existe entre o esforço humano e o poder divino. Um dos textos diz assim: é necessário inteligência e esmerada aptidão para idear os melhores métodos na agricultura.
na construção ou em qualquer outro ramo, a fim de que o obreiro não trabalhe em vão. O que eu entendo com esse texto aqui é que eu preciso planejar bem tudo aquilo que eu vou fazer. Se eu vou fazer um plantio de arroz, eu tenho que planejar o plantio de arroz. Qual é a melhor época que eu vou plantar? Eu vou plantar esse arroz no sequeiro ou vou plantar esse arroz na terra alagada? Porque se eu for plantar no sequeiro, é um método de plantio. Se for na terra alagada, é outro método de plantio. Se for plantar no sequeiro, é um tipo de semente. Se for na terra alagada, é outro tipo de semente. Quais são os nutrientes que essa planta precisa? Quais são os trabalhos que eu vou ter que desenvolver durante o ciclo dessa planta? Isso chama planejamento. E quando eu me planejo para conseguir ali desenvolver aquela lavoura com perfeição, com eficácia, sem dúvida que o sucesso no final da lavoura é muito mais certo do que se eu fizer de qualquer maneira. E aqui fala, né? Para que o obreiro não trabalhe em vão. Porque muitas vezes você trabalha, mas não avança nada. Por quê? Porque fez tudo de qualquer maneira, não usou os melhores métodos, as melhores práticas. Uma das coisas que eu quero deixar para vocês nesse vídeo aqui, que na agricultura não se planta tudo do mesmo jeito. Existe uma maneira de trabalhar com uma planta e outra totalmente diferente de trabalhar com outra. Existe uma terra apropriada para um tipo de cultura e outra terra apropriada para outro tipo de cultura. Então, se eu pego uva, que normalmente, ou pêssego, ou nectarina, ou ameixas, que normalmente são frutos de regiões frias, e planto lá no norte do Pará, lá no norte do nosso país, no Pará, provavelmente aquele fruto não irá se desenvolver. Claro que hoje eu tenho conhecimento que existem aí algumas pesquisas, algumas melhorias feitas aí e tem se conseguido produzir frutas frias em regiões quentes. Mas claro e sem dúvida alguma que não é com a mesma eficácia da região apropriada para aquela planta. O outro texto diz assim, ó, tem de ser feitos esforços pessoais na agricultura. Então não adianta você ir para o campo, achar que você vai pegar uma enxada, fazer só um buraquinho, jogar uma semente ali e imaginar que esse é o esforço necessário. Não é. Você não vai conseguir ter sucesso, tá? Porque tem uma metodologia para tudo na vida. Quando você vai trabalhar como mecânico, você vai aprender a se desenvolver ali nas atividades de mecânico. Quando você vai trabalhar na área da saúde, é a mesma coisa. E a agricultura não é diferente. Precisa entender um pouco de solo, como funciona o sistema fisiológico da planta, como funciona ali qual é as melhores épocas para plantar, as épocas de chuva da sua região, como que funciona ali o desenvolvimento daquela planta em períodos secos, em períodos mais úmidos. Isso é importante, é necessário, tá bom? Ao arar e o tornar a arar, tem de ser feitos esforços pessoais na agricultura, ao arar e o tornar a arar. Tem de ser introduzidos implementos e a habilidade humana precisa usá-los. A semente tem de ser lançada na estação certa. Precisam ser observadas as leis que controlam a sementeira e a colheita, pois do contrário não haverá colheita. Mas olha que interessante que nós acabamos de ler. Aqui fala que precisa ser introduzidos alguns implementos, principalmente em regiões onde a terra tem mais argila, o solo fica mais compacto. Você não vai conseguir trabalhar aquele solo simplesmente com a enxada. Você precisa ter ali uma rotativa ou trabalhar aquele solo num período mais úmido, onde a terra está um pouco mais solta, para você conseguir descompactar aquele solo. Senão vai plantar a semente não vai desenvolver. Outra coisa interessante, que eu já falei e repito aqui, o texto da palavra do Senhor está dizendo, né? Ó, a semente tem de ser lançada na estação certa. Irmãos, existem períodos onde nós entendemos que chove muito mais. Então, esses são os momentos de plantar ali os cereais. Plantar o seu arroz, plantar o seu milho, plantar o seu feijão, plantar ali aveia, trigo. E existem momentos onde não chove, é muita pouca água, né, que tem disponível para a planta. Não é momento de plantar. Se você plantar no momento errado e não tiver ali nenhum sistema de irrigação e para aquela planta se desenvolver, bem provável que você não vai conseguir colher. Precisam ser observadas as leis que controlam a sementeira e a colheita, pois do contrário não haverá colheita. O que são essas leis, né? Algumas nós estamos falando já. A semente, quando ela é plantada, ela precisa de uma terra fofa. Para quê? Para quando ela brotar, o sistema radicular da planta se desenvolver.
né? Outra coisa, você precisa ir acompanhando o sistema vegetativo da planta. Existe um período em que a planta precisa de mais nutriente, pode ser que o teu solo não tenha a quantidade de nutriente necessária para aquela planta se desenvolver. Então, de tempo em tempo, precisa fazer uma adubação de cobertura ali, tanto no orgânico ou também com adubos minerais. Agora eu gostaria de convidar vocês para curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, deixe aí os seus comentários, as dúvidas que vocês têm referente a esse ponto, sugestões de vídeos referente à agricultura, à vida no campo, à vivência prática da vida no campo, que nós estaremos abordando esses temas em outra ocasião. Agora, tem um tema bem interessante aqui, eu acredito que ele te interessa, que é o sucesso financeiro no campo. Como eu vou trabalhar no campo e conseguir ali o sustento para minha família, conseguir a autossustentabilidade, que é algo tão sonhado para o chefe de família. E em outros momentos gravaremos vídeos somente com esse tópico, sucesso financeiro na agricultura. Mas vamos lá. No livro Educação, na página 111, olha o que a serva do Senhor diz. No cultivo do solo, o obreiro ponderado descobrirá que se apresentam diante dele tesouros de que pouco suspeitava. Ninguém poderá ser bem-sucedido na agricultura ou na jardinagem sem a devida atenção às leis envolvidas nesse trabalho. Veja bem que ela não está querendo dizer aqui que não tem como ser bem-sucedido na agricultura ou na jardinagem. O único meio de não ser bem-sucedido é não estudar, não entender, não conhecer os métodos do cultivo. Porque dessa maneira você não sabe o que a planta precisa, não sabe conduzir uma planta, não sabe a época de plantar, não sabe como preparar um bom solo. Então, claro que o sucesso está comprometido se você não se qualificar para isso. Olha só, devem ser estudadas as necessidades especiais de cada variedade de planta. Se você quer ter sucesso na sua lavoura, e o sucesso da lavoura é a colheita. Se você tem uma boa colheita, claro que você vai ter um sucesso considerável na questão de recursos também. Mas para isso, precisa estudar a necessidade especial de cada planta. Variedades diferentes requerem solo e culturas diferentes. E conformidade com as leis que regem cada uma dessas variedades é a condição para o êxito. Olha, a conformidade com as leis que regem cada uma dessas variedades é a condição para o êxito. Entender como funciona o plantio de milho, entender como funciona um plantio de arroz, entender que a alface eu não vou usar os mesmos métodos que eu uso no plantio de milho, entender que a fruta existe ali necessidades específicas que às vezes não é as mesmas dos cereais. Tudo isso é importante, irmãos. Por isso que precisamos nos capacitar, precisamos nos preparar. E é nessa ideia, nessa pegada que surge o tempo de semear, trazendo oportunidade para cada um de vocês ter um conhecimento sólido, ter um conhecimento que não vem do dia para a noite, mas vem de anos de trabalho. Agora, nós podemos hoje passar um conhecimento para vocês que, se vocês aplicarem tudo o que nós estaremos trabalhando ali, ou o que os filhos de vocês irão aprender ali durante um ano e pouco que ficará por ali, eles vão conseguir ter resultados muito mais assertivos. Vão conseguir ter sucesso em seus plantios e também sucesso nas suas lavouras. O outro texto está na meditação matinal, Jesus, meu modelo, que diz assim: a semente lançada no solo, devidamente preparado, produzirá o seu resultado. Qual que é o resultado? Germinar, crescer, dar a espiga, também o fruto na espiga. Deus pode preparar uma mesa para seu povo no deserto. Há muitas queixas acerca da improdutividade do solo. Entretanto, se os homens lessem as Escrituras do Antigo Testamento, veriam que o Senhor conhece muito melhor do que eles o que se refere ao apropriado cultivo da terra. Veja bem que o Senhor agora, na continuação do texto, ele vai trazer para nós aqui um conceito que é aplicado hoje na agricultura, mas que de tempos atrás já se fazia isso ali no povo judeu. Depois de haver cultivado durante vários anos certas porções do terreno e de haver obtido seus tesouros, se deve conceder-lhes descanso. Veja, isso significa rotação de cultura. Você planta um período, depois você deixa a terra descansar, ou você faz ali uma rotação de cultura, planta uma outra variedade, para que a terra não fique esgotada, né? A planta não suga ali todos os nutrientes necessários.
Outro texto bem interessante aqui, que vai falar um pouco sobre a diligência, a fidelidade e as bênçãos de Deus. Sem dúvida que com todas essas características unidas, você vai conseguir sucesso na lavoura e uma boa colheita. Está no livro Manuscritos Relizes, página 13, volume 13, diz assim: por causa da maneira negligente e desleixada com que os proprietários cultivam suas fazendas, nada floresce como devia. E a impressão que fica sobre os que veem a terra é que ela é muito pobre para produzir uma boa safra. Tenho estado ansiosa para que a terra seja ocupada e cuidadosamente trabalhada. Até mesmo as laranjeiras crescem em meio à grama, como crescem as árvores selvagens. Mas onde tais árvores imensas florescem, como florescem aqui, muitas delas crescendo perfeitamente direto para o céu, estou convencida de que, com a bênção de Deus, com diligência e fidelidade no trabalho na terra, os fazendeiros podem produzir resultados gratificantes e, em troca do trabalho feito, poderiam colher uma boa safra. Irmão, isso aqui é sucesso na sua lavoura. Sucesso na sua lavoura significa que você vai alcançar a tua tão sonhada autossustentabilidade no campo, onde você vai poder ali cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa, manter ali as suas necessidades básicas, mas para isso precisa aplicar os métodos corretos. Interessante que a serva do Senhor fala aqui que onde existem árvores grandes é um solo fértil para produzir qualquer tipo de coisa. Graças a Deus que ali no tempo de semear, no Pará, nós temos árvores imensas. Isso mostrando para nós que aquele solo é um solo que, se bem preparado, se bem trabalhado, assim como ela orienta esses fazendeiros que moravam na Austrália, nós conseguiremos ali bons resultados. Deus seja louvado por isso. Um outro texto que está no Manuscrito Relizes, volume 8, diz assim: que os estudantes empenhem todas as faculdades de discernimento para lidar com este assunto. Que assunto é esse? Vamos ver. Que permitam que suas habilidades interpretem os números usados. A terra deve ser trabalhada para trazer à tona suas propriedades variadas, favoráveis ao crescimento da semente e do fruto. A colheita, porém, recompensará os árduos esforços feitos no fornecimento de alimento para as necessidades do homem. Olha que coisa interessante. E quando nós olhamos aí para a natureza, principalmente para aqueles que gostam de trabalhar aí mais com o orgânico, nós encontramos várias plantas que fornecem tipos de nutriente. Tem a banana que fornece potássio. Nós temos aí a mamona, que é uma das principais fontes de nitrogênio que existe. Então, assim, se você usar todos esses meios, todas essas fontes que Deus deixou na natureza para o homem, você vai trabalhar a terra vai formar um bom solo e assim nós vamos ter aí uma boa safra com produtos nutritivos também e assim alcançaremos a tão sonhada autossustentabilidade. Bom, estamos chegando no fim, mas eu gostaria de ler mais um texto para vocês, porque muitos podem, ao se deparar com todos esses conceitos, pensar assim: puxa, é muito difícil plantar. Eu sei que era tão fácil, que era só pegar uma sementinha, colocar na terra ali e tudo funcionava. Tudo já ia por osmose, né? Mas as coisas não funcionam assim. É necessário você ali aplicar os métodos corretos. Mas olha o conselho de Deus, olha a promessa de Deus para nós. Testemunho para a Igreja, volume 6, página 178. Se a terra for cultivada com a bênção de Deus, irá suprir nossas necessidades. Com o cultivo apropriado, inteligente, a terra dará seus tesouros para benefício do homem. Que Deus seja louvado por isso. Aqui mostra que se nós aplicarmos de fato tudo aquilo que o Senhor tem deixado para nós, tais como o conhecimento prático e a confiança no Deus Todo-Poderoso, nós teremos sucesso na nossa lavoura. Então, irmãos, nunca mais abra a boca para dizer assim: a terra é improdutiva, não tem como sobreviver do campo. Se você tem emprestado o seu lábio para que essas palavras venham ser ditas, não faça mais isso. Você pode até dizer: olha, eu não tenho sucesso nas minhas lavouras, eu acredito que a agricultura para mim não dá, porque eu não conheço nada, eu não sei nem por onde começar. Até seria mais sensato você dizer isso.
Agora, dizer que Deus pediu para o seu povo ir para o campo para morrer de fome ali, para não conseguir manter nem sequer as suas despesas, o nosso Deus é um Deus sábio, é um Deus poderoso e um Deus que entende o que é o melhor para nós. Vamos juntos se capacitar cada dia mais para aprender como lidar com as plantas, escolher os melhores períodos de plantio, escolher as melhores terras, os melhores terrenos para cada cultura determinada e assim nós, com certeza, unindo isso, que é o esforço humano, com as bênçãos de Deus, nós teremos sucesso em nossas lavouras. Nunca se esqueça, escolha e plante as melhores sementes, porque sem dúvida você alcançará os melhores resultados.